Olá a todos, bem-vindos à nossa conversa. Chamo-me Benjamin e este é o Amit. Vamos falar de testes de Kubernetes com Kind e kubetest2, duas ferramentas do grupo especial de interesse de testes de Kubernetes. O que é o Kind? O Kind é Kubernetes no Docker. Usa contentores do Docker para simular nós de Kubernetes em vez de uma máquina virtual ou de uma máquina física, usamos contentores do Docker. Isto permite-nos executar praticamente tudo o que se pode executar no Docker, sejam em diversos CIs, localmente na estação de trabalho, em qualquer lugar. Pode executar vários clusters, utilizando contentores e ligandos, pode executar clusters ou dual stack, o que é um pouco invulgar. Pode construir e executar o Kubernetes, que é muito importante para nós no projeto Kubernetes para desenvolver o próprio Kubernetes e onde este projeto tem origem. E numa máquina que obtém tudo a frio, a quente e pronto. Pode inicializar um cluster em 30 segundos ou menos, o que é muito bom para desenvolvimento. Por que então o Kind? Para testar o Kubernetes, é por isso que o criamos, para testar aplicações e controladores, que achamos que é aquilo em que a maioria está interessado, e para inicialização de clusters de API, em que os próprios clusters dependem de ferramentas executadas no Kubernetes para criar clusters e são a base de tudo. Faz disso uma ótima base porque é muito simples, leve e fácil. Para executar um cluster Kind e vender os seus controladores de API de cluster e criar um cluster de API de cluster é também algo que suportamos. Como funciona então? Como eu disse, nós criamos contentores de nós, como podem ver aqui, tem o Docker em execução na sua estação de trabalho e a linha de comandos Kind que comunica com o Docker. A linha de comandos Kind irá comunicar com o Docker e cria nós. Estes contentores de nós vão fazer uma série de pequenos truques e obter o sistema D, contentor kubelet D, todos os componentes Kubernetes de Core DNS, kubeproxy, etc. Kube Controller Manager, Kube Scheduler, Servidor Kube API e tudo o resto, que se possa tornar um futuro componente de sistema em execução. Isto usa Kubearam, que é uma ferramenta bastante habitual dentro do projeto Kubernetes para fazer o arranque de máquinas. Também irá executar os vossos contentores alinhados aqui, o KindNet, em pequeno daemon de rede. E implementamos para uma implementação muito leve de CNA e rede Kubernetes. Mantém tudo muito simples e leve, é muito simples. É como Docker no Docker, se conhece bem isso. Há outras coisas a acontecer, mas é praticamente o mesmo conceito com contentores aninhados. Como disse, Kubernetes no Docker, mas também temos Kubernetes no Podman. Vou chamar-lhe assim, nós gostamos do acrónimo Kind, mas temos suporte para Podman em vez do Docker, que é muito bom para utilizadores no ecossistema Red Hat. Em particular, também suporta Rootless, agora Podman ou Docker. Saudações a Akiro, Suda por ter trabalhado nisto e toda a comunidade a montante e Kubernetes, Podman e Docker, no Kind em particular. Trabalhos muito interessantes que foram feitos recentemente, isto em todo o ecossistema. Se tiverem instalações rootless, deve estar tudo em ordem agora. No futuro poderemos vir a suportar runtimes adicionais conforme a procura, mas por enquanto Kubernetes ou Podman. Portanto, não só o Docker, instalar o Kind também é bastante simples, pode obtê-lo em Go. Se estiver familiarizado com isso, pode instalar em Brew se utiliza o Homebrew ou Mac ou Linux. Pode usar portas Mac ou Choco se estiver no Windows. Também lançamos binários em GitHub e os nossos documentos têm mais informações sobre como instalar a partir dos binários de lançamento ou qualquer uma das opções. Também vai querer instalar o kubectl e iremos indicar os documentos, a linha de comandos Kubernetes para integrar o seu cluster. Para criar um cluster Kind, codifica o cluster criando como um Kind, o que lhe vai dar um cluster com as pré-definições chamadas de Kind, e não terá opções mais elaboradas como um nó único. Assumirá como pré-definição a versão recente do Kubernetes, pode adicionar um nome e em vez de lhe dar o nome Kind, pode dar-lhe outro nome. Neste caso, damos o nome de Cluster2. Fazer isto permite com que a sua máquina aguente mais antes de ficar sem recursos. Varia um pouco dependendo das cargas de trabalho e outras coisas, então não há regras rigorosas para isso, mas se lhe der outros nomes pode criar tantos quando quiser, então é só usar esse nome para sinalizar outros comandos para lhe indicar que não está a utilizar o cluster pré-definido. Vejo que a maioria dos nossos utilizadores começa
por ganhar experiência e pode fazer vários testes de clusters para as diferentes coisas que faz. É uma opção muito útil. Para um uso mais avançado, suportamos uma configuração de componentes estilo Kubernetes. Temos aqui documentos de configuração, mas basicamente é como uma configuração de componentes Kubernetes. Tem de definir uma versão de API e kind. O kind é a cluster, a versão de API é experimental, dependendo da versão do kind. E pode usar isto para definir várias coisas no seu cluster. Alguns exemplos. Pode ativar o Kubernetes Feature Gate em todos os componentes. Neste caso, estamos a ativar o CSI Migration Gate para testar isso, instalar os seus controladores CSIs para saber como funciona. Apenas alguns vão funcionar no kind, mas há muitos outros feature gates que podem ativar ou desativar, incluindo feature gates pré-definido e, por falar nisso, pode desativar ou ativar na configuração do runtime as APIs neste nível. Uma coisa muito comum que pode querer fazer é desativar um exemplo API e garantir que o cluster não a está a utilizar. Também pode querer fazer alpha, pode desativar as API alpha beta, garantir que os seus testes estão apenas a usar funcionalidades GA que estarão disponíveis em todo o lado. Talvez esteja a usar o Kubernetes 3 ou algo do género, não querer utilizar funcionalidades alfa-beta e utilizamos a montante do Kubernetes, fazemos testes de conformidade para garantir que não estão dependentes das funcionalidades GE, para ser mais fácil para os fornecedores utilizarem estas ferramentas e é muito mais fácil e barato de alterar funcionalidades em funções no seu cluster. Esperamos que seja muito fácil de usar e há mais documentos sobre isto no site. Quando estiver a fazer isto, quando estiver a testar o kind, o fluxo típico é bastante simples. É mais ou menos assim, cria o seu cluster, criando o cluster em kind, e vai criar a sua aplicação, as suas imagens do Docker, o que for preciso para a app. Assim que terminar, a coisa mais frequente que as pessoas fazem é usar o kind para carregar a imagem do Docker, então vai precisar da imagem do Docker, vai exportá-la como um arquivo, depois vai carregá-la em todos os nós. Runtimes do contentor D e garantir que a imagem está disponível para eles executarem sem necessidade de internet. Mas também tudo simples, fechado e local, autónomo, fácil de trabalhar, sem dependências externas. Se houver problemas, se houver falhas no registro, alternativamente podem enviar para um registro local ou remoto, o que também resulta bem. Temos mais documentos sobre como integrar um registro local, mas a maioria das pessoas vai utilizar o carregamento. O carregamento tem outras boas propriedades, como não precisar de mudar o nome das imagens para ir para o registro de teste especial ou algo do género. Pode usar as suas tags de imagem, porque nunca será enviado, só um pouco diretamente. Executa o habitual um teste de aplicação, seja o que for. O projeto Kubernetes serão testes Ginkgo. E depois de executar os seus testes, temos um comando útil, exportar registros do kind. Isto permitirá que obtenha todos os registros do sistema, nós e todos os detalhes sobre o cluster que podes usar para depurar estas coisas ou trazer-nos e dizer: encontramos um problema com o kind, eis os registros do sistema. Estes são muito mais úteis para capturar, recomendo bastante. Depois de capturar os registros, pode eliminar o cluster de todos estes comandos. Se usou um nome diferente, adicione o sinalizador de nome para carregar a imagem do Docker do kind, exportar registros do kind, eliminar os clusters do kind e é só transmitir o kind. Pode também usar isso como mais detalhes no site. Deve reconhecer este fluxo como sendo familiar. Daqui a pouco, quando o Amit falar sobre o kubetest2, outra ferramenta que usamos para testar o Kubernetes, mas também pode achar útil para testar as suas aplicações. Obrigada, Ben. Olá a todos, chamo-me Amit e vou falar de outra ferramenta que usamos no projeto Kubernetes denominado kubetest2. kubetest2 é uma estrutura para lançar e executar testes de ponto a ponto do Kubernetes e vai ser a próxima grande iteração do Kubernetes. Kubetest versão 1 é a estrutura que usamos atualmente no projeto Kubernetes para testes de integração contínua, ou CI, executa milhares de tarefas todos os dias. É composto por um único binário que abrange todas as diferentes combinações de ambientes e cenários que nós testamos no Kubernetes em CI. Evoluiu organicamente a partir de vários scripts mais antigos e, em alguns casos, literalmente scripts shell. De tal forma começa a ser insustentável. É por isso que um dos objetivos principais de termos criado a estrutura Kubernetes 2 foi afastar-nos de dependências antigas e criar algo mais fácil e extensível. Quais são as principais funcionalidades que o kubetest2 oferece?
A primeira que o kubetest2 fornece é um ciclo de vida consistente do cluster. O fluxo de teste típico Kubernetes consiste em criar algum binário a partir das suas alterações, implementar o cluster, executar testes ao cluster e depois decompor tudo. No kubetest2 padronizamos e codificamos este ciclo de vida para torná-lo mais fácil de ativar diversos fluxos de trabalho de teste que possa ter. Falaremos em maior detalhe nos próximos slides. A próxima coisa que o kubetest2 nos fornece é um deploymentor. O Kubernetes está disponível em muitas variantes, testadores, instaladores, fornecedores, e em muitos casos quer executar testes em pelo menos alguns desses implementadores. O kubetest2 oferece uma maneira não só de executar os seus testes contra estes implementadores diferentes, mas também permite alargar a estrutura para incluir a sua própria implementação do Kubernetes. Junto com implementadores, nós também suportamos testadores plug-and-play. Estes testadores permitem que execute diferentes tipos de testes de uma forma simples de fazer, estilo plug-and-play, em que pode atualizar a sua aplicação ou outros testes que planeia executar ao cluster Kubernetes. Uma das principais funcionalidades que queríamos como parte do ciclo programador Kubernetes era conseguir executar localmente tarefas de teste CI com a capacidade de reprodução mais hermética possível. Como parte do nosso objetivo de minimizar dependências antigas, fornecemos uma interface de linha de comandos unificada para reproduzir o sistema sob teste em CI e em ambientes locais de forma mais fiel possível. Por último, Kubernetes 2 também integra-se com outras ferramentas que usamos como parte do projeto Kubernetes, uma delas o Boscos. Sem entrar em muitos detalhes, o Boscos é uma ferramenta que usamos no CI Kubernetes para alocar testes em dependências ambientais relacionadas ou recursos no runtime. O exemplo mais típico é alugar um projeto limpo do Google Cloud Platform para a duração do teste para executar testes ao cluster DC. Vejamos rapidamente a perspectiva da arquitetura do kubetest2. Como mencionado anteriormente, o fluxo típico é dividido em várias fases. Começamos com a fase de criação, que é principalmente uma fase opcional, que nós preferimos usar a montante no ciclo de vida do programador. Nesta fase, criamos artefactos do Kubernetes a partir de origem, sendo os binários reais do Kubernetes ou binários de teste ponto a ponto integrados a montante, ferramentas como o próprio kubectl, que é aconselhável usar para interagir com o cluster. Em seguida vem a fase de subida em que implementamos um cluster. Além de poder implementar o Kubernetes, também usamos os testes a montantes. GKE, GCE, Kind, de que o Ben acabou de falar, ou operações de Kubernetes ou clusters KeyOps, abreviando. Depois temos os verdadeiros testes que queremos executar ou a fase de teste. Canonicamente usamos a estrutura Ginkgo a montante para executar o binário de teste ponto a ponto. Além disso, também temos algumas estruturas especificamente para testes de nó Kubernetes e escalabilidade do cluster. Ou além destas estruturas de testes canónicas, também pode testar a sua aplicação ou controlador, ou pode até ser um simples script shell que quer executar contra o cluster. E por último, temos a fase de descida em que decompomos o cluster, limpando o ambiente de teste, também libertando os recursos de teste que possamos ter alugado de clusters. Agora vamos dar uma olhadela rápida à linha de comandos e ao aspecto da mesma. O kubetest2 usa o mecanismo de plugin binário para detectar implementadores e testes de plugin. O mecanismo do plugin de binário é amplamente usado em todo o projeto, incluindo no próprio Kube. Os binários são nomeados num formato padronizado específico. Neste caso, kubetest2 traça o seu implementador, seria usado um binário implementado, e o kubetest2 traça o nome do seu testador, seria utilizado para um testador kubetest2. A linha de comandos e a localização são semelhantes a kubetest2 deployer. O nome do seu implementador, traço down, especialmente as fases dos testes que queremos executar, de seguida as quais outros deployers que queira. Adicionalmente, também irá especificar traço teste, o testador que deseja incluir, seguindo os testes args que deseja fornecer. E sim, um bom exemplo de como executamos testes, Kubernetes CNCF, de conformidade do cluster GKE. Obrigado por nos ouvirem.
Kind e kubetest2 fazem ambos parte do projeto Kubernetes e dos nossos subprojetos do grupo de orientado para testes, ou SIG, como chamamos. Temos ligações para ambos os projetos e também para a nossa base de comunidade, como mostramos aqui. Estamos sempre contentes de receber novas pessoas na comunidade, por isso sinta-se à vontade para se juntar. Obrigada.